Eu não sei em que fase da sua vida você está, mas eu já passei por fase da minha vida que eu não queria saber de igreja. Eu não queria saber do nome, inclusive igreja no cinema. Não queria saber, me trazia náusea, me trazia desconforto, me trazia tristeza. Mas o Espírito Santo começou a falar comigo através disso, através da minha risadinha interna. Ele começou a falar que nesses tempos Deus vai restaurar a paixão pela igreja. A paixão pela igreja. Não sei se você tem amigos iguais aos meus. Às vezes eles não gostam de vir aqui no culto e eu fico um pouco chateadinha. E estava eu nessa minha chateação interna e Deus falou assim: Aline, você não sabe que quando alguém está apaixonado, ele é atraído por aquilo que é apaixonante. Para de ficar pensando que eles têm que estar em algum lugar. Para. Viva você a paixão que você está enxergando nas pessoas. Para de perder tempo analisando aquilo que te traz desesperança, te traz tristeza. Porque afinal a gente aprendeu a amar as pessoas, certo? A gente aprendeu a amar as pessoas. Só que muitas vezes a gente está lá amando tanto elas que a gente não sai do lugar. Porque a gente quer tanto que elas vivam aquilo que a gente vive. Mas aquilo que vai atrair elas para Jesus é a paixão. E Jesus tem uma paixão pela igreja. Jesus tem uma paixão por aquilo que se chama Cal, por aquilo que se chama Newton, por aquilo que se chama Isa. E quando nós somos apaixonados, isso vai apaixonar as pessoas. Mas não sei se você já passou por fases igual eu estava contando, né? Então eu passei por uma fase de paixão na minha igreja porque eu cresci. Enfim, a igreja era uma quadra da minha casa e eu cresci lá e eu vivi lá. Todas as minhas referências eram lá. Eu vi transformação, eu vi o que era beleza de verdade, eu vi alegria, eu vi o que era criatividade. Né? Tinha uma fase da minha vida que eu escrevia um roteiro uma vez por semana, um roteiro de teatro, toda semana. E eu via o Espírito Santo, eu sentava atrás do meu computador, começava a tremer. Eu falava, Deus, eles querem um teatro por domingo. E vamos lá. E assim, eu tinha essa paixão pela igreja. Só que por que eu tinha essa paixão? Porque eu fui a colheita de alguém. Eu fui... sabe aquela história da rede lançada ao mar? Eu fui um peixe que caiu na rede. E a minha paixão a primeira paixão foi porque eu fui encontrada. Foi porque essa rede me alcançou. Mas aí, eu vivi algo que eu não esperava. Eu vivi algo que alguém sonhou. Então, alguém antes de mim veio, preparou um culto, preparou uma música, preparou um violão. E eu fui a colheita de alguém, mas essa foi minha primeira paixão. Minha primeira paixão foi ser encontrada. E aí vem a segunda fase. Não sei se qual delas, essas 3 fases, está vivendo. Mas eu quero compartilhar elas para você se situar um pouco do como você está vivendo hoje, igreja. Então, minha segunda fase foi a decepção. Então, primeiro, eu vi o que eu não esperava e eu fui alcançada por uma colheita. Depois que eu entrei lá naquele negócio todo, eu vi o que eu não queria. Então, primeiro eu fui alcançada por algo que eu nem esperava, eu não tinha visão de nada. Fui alcançada, paixão por isso, eu fui encontrada. Mas depois, dentro daquele sistema, né, se você for escutar a palavra do Elder, dentro daquele sistema de transporte, que às vezes é a organização chamada igreja, e não organismo, mas a organização, eu vi o que eu não queria. E aí você não escolhe o que você vê, certo? Porque igreja é uma instituição de portas abertas, entra quem quer, fala quem quer. E ali eu vivia a decepção. Então eu primeiro tive uma paixão racional, porque eu fui colhida, depois eu tive uma decepção. E hoje, qual que é a fase que a Aline vive hoje? A minha paixão hoje, ela é uma paixão com fé. Hoje eu não vejo o que vai acontecer, mas eu tenho certeza. Hoje eu sou a pessoa que vai esticar as redes. Então minha paixão, ela não está mais em ser encontrada, mas minha paixão está em agora oferecer aquilo que um dia ofereceram para mim. E agora eu faço os outros verem pela fé aquilo que um dia eu vi. Para mim essas são as fases da paixão com a igreja. Você tem essa paixão racional, porque primeiro você entende tudo, né? Você não vê os bastidores, então você fica, tudo é maravilhindo. Então você é a colheita de alguém. Depois você se decepciona com coisas que você não queria ter visto. Alguém se identifica? Quero ver as mãozinhas.
Quem não gostou do que viu muitas vezes? Obrigada, não sou sozinha. Mas hoje, depois daquela fase que eu tive, que eu falei que eu não aguentava nem mais ver a igreja no cinema, a palavra igreja no cinema, Deus falou assim, mas é isso que eu faço quando eu curo alguém. A verdadeira cura não é você ser curado e nunca mais falar sobre o assunto. A verdadeira cura é você ir lá no mesmo lugar onde você foi ferido, onde você viu o que você não quis ver, mas você deixar Deus ressignificar isso. Ressignificar família, ressignificar trabalho, ressignificar o que é para ir num lugar cultuar. Deus, Ele vai te dar uma paixão, não porque você viu agora. Não porque agora eu me senti acolhido, eu fui resgatado, estou na rede. Não, você está em outra fase talvez. Talvez você está nessa fase de maturidade que agora é você que vai ver através dos olhos da fé. E a tua paixão ela é com fé. Não é mais as decepções que você está vendo, mas aquilo que Deus e o Espírito imprime dentro de você a respeito do futuro da igreja. E quanto mais as guerras crescem, quanto mais as coisas estranhas no mundo crescem, que eu nem gosto de ler porque me dá uma confusão. Pensa que a mesma medida, o reino de Deus cresce, o reino de Deus avança, a santidade dele avança. A Bíblia fala que o sujo ele vai se sujar mais, mas o limpo ele vai se limpar mais. E não por uma religiosidade, não por uma decepção, mas por uma consciência da eternidade. Aquilo que os teus olhos estão cheios, aquilo que te traz esperança. E eu quero te trazer hoje para a segunda parte dessa nossa conferência, que para mim ainda não terminou, que é essa paixão pela igreja, esse amor pela igreja. E eu quero te perguntar por que muitas vezes essa nossa paixão ela é roubada. O que acontece? Por que a alegria, a palavra que Deus me falou muito através também da Isa, do que foi falado aqui, é a alegria. Por que a alegria, né? A gente vê os vídeos, a gente ri dentro da igreja, às vezes é tão estranho, dentro de um lugar tão santo. E você poder dar risada, e você ver os dons dos irmãos aqui, né? Por que muitas vezes nós somos roubados da nossa paixão? Então o tema dessa manhã existe cura na colheita. Eu coloquei a cura na colheita. Para quem nunca trabalhou com lavoura, né, o processo de colheita ele pode durar até 120 dias. Então você planta algo aqui, 120 dias são quantos meses? 4. É? Obrigada. Então são 4 meses que você espera para algo que você plantou acontecer. Pessoal, para estudar jornalismo não tinha que saber matemática. Devia ter escrito aqui, né, pessoal? Vou dar uma ajudadinha assim. E a Bíblia compara toda a nossa vivência de cristianismo com colheita, né? Já viu? Plantio e colheita, tudo que você falar você vai colher. O reino de Deus é um terreno e lá tinha um tesouro. Aí depois ele vai falar que uns plantam, outros colhem. Então eu quero ler com vocês 1 Coríntios 3, 4 a 6, que fala um pouco dessa colheita. Eu vou tentar acelerar aqui para não atrasar. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então aqui a gente vê de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Valeu, né? Valeu Deus. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Você consegue imaginar que de nada vale um regar, o outro plantar, se não tiver o quê? O crescimento. Então aqui ele está comparando toda a nossa vida espiritual com uma lavoura. Cada um tendo a sua função, cada um fazendo sua parte. Mas aqui eles estavam meio frustrados. Não sei se vocês percebem um certo conflito aqui em relação a nomenclaturas, em relação a quem é mais importante ou de quem você é. Então eles estavam num processo de pequena decepçãozinha. E o que é o problema das nossas pequenas decepções? Vocês conseguem ver aqui que a gente tem alguém plantou, alguém regou. Aí ele fala, quem dá o crescimento? Deus. Beleza, a gente parou por aqui. E a plantação, ela para por aqui? O que acontece depois disso tudo? Vem a
colheita. Esse texto ele não está só exortando a gente a não ficar nos dividindo, a ficar falando eu sou disso, eu sou daquilo. Ele está alertando a gente que Deus ele faz tudo, opera tudo em todos, ele dá o crescimento, mas ele está preparando o nosso coração para aquilo que é mais importante, que é o quê? A colheita. O que nos rouba muitas vezes a paixão pela igreja é porque você viu o processo de plantação, você viu o processo de regação, você viu o crescimento, né? Se você parou para observar e parou de ficar brigando com quem plantou, você até que viu o crescimento, você reconheceu quem deu o crescimento, mas a tristeza muitas vezes no nosso coração é que a gente não viu o quê? A colheita. E um dia o Espírito Santo falou para mim assim, Aline, sabe o que está enfermando a igreja de Jesus? A gente está afastando eles da colheita. Não faz sentido tudo que você faz se você não participa da colheita. Você concorda comigo? A alegria de um produtor não é só olhar o cara da janela, olhar lá a plantação crescendo. A alegria dele é quando ele consegue colher. E um dia um primo do Cal, com lágrimas nos olhos, ele falou assim, eu sou responsável por alimentar esse Brasil. E eu fiquei olhando assim para ele, né? O que essas eleições tudo não fizeram na cabeça das pessoas. Um alemão grandão, fortão, assim, ó, de lavoura, sabe? Aquelas batatonas desse tamanho, assim, chorando. Falando assim, não, eu tomei consciência que se eu parar, que se eu falhar, o Brasil não come. E essa verdade profunda de quem trabalha com lavoura, a gente está muito longe. Muitas vezes você teve um tio que plantou, mas enfim, se você não está no processo de agricultura e tudo, desse plantio, isso talvez é muito longe do seu coração. Essa alegria da colheita, o dia da colheita, o dia que tudo que você fez faz sentido. E eu quero te pedir perdão quando a gente te afastou dessa colheita. Por quê? Porque só alguns podem fazer, só alguns podem falar, só alguns podem profetizar. E nisso tudo, quem se perdeu foi o seu ouvido. Porque sabe o que não chegou no seu ouvido? O testemunho de uma reconciliação na família, o testemunho de alguém que foi curado, o testemunho de alguém que foi... teve a vida transformada, que às vezes a gente tenta aqui passar para vocês, mas são inúmeros testemunhos. E é isso que traz cura para a paixão que você tem por aquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Porque aí você para ali, você começa a brigar com a placa de que igreja você é, de quem que você acredita, qual a tua filosofia, e você travou aqui, e você nem reconheceu que Deus é que está fazendo tudo isso, você parou nos homens, e você muito menos vai chegar na alegria da colheita, que é a parte mais legal, que é onde a gente precisa incentivar os testemunhos, você a falar, você colocar no teu Instagram, olha o que Deus fez hoje aqui, olha aquilo, testemunho. Testemunho é o reino em movimento. Eu chuto a dizer não, é bíblico, que o reino de Deus é justiça, alegria e paz, certo? Aí me veio uma imagem, tá? Não é bíblico essa imagem, mas dá pra gente santificar a imagem que a Aline teve. Eu pensei assim, a justiça é quando eu planto a semente. Por quê? Porque eu estou justificando a terra. Eu sou um servo de Deus, eu estou plantando a semente, eu estou justificando a terra. Estou dizendo, essa terra aqui é santa porque eu sou filho de Deus, enfim, o que eu plantar, beleza, eu estou justificando, eu estou trazendo o propósito para essa terra. Aí, esse é o reino de Deus, é justiça para mim, né? E a paz vem aonde? Aí eu tive a imagem do pessoal regando, né? O pessoal regando é só tipo assim, tá tudo bem, eu plantei a semente é poderosa, a semente é boa, só tô aqui jogando aguinha. Mas é importante igual. Eu penso que esse é um período de paz na nossa vida, onde a gente só rega assim, A gente sabe que tudo aquilo que você colocou na terra é bom, tudo aquilo que você colocou amor, tudo aquilo que você fez, como para o Senhor, vai começar a crescer. E para mim essa é a paz, processo de paz no plantio. A parte mais cara já passou, as máquinas que são caras já fizeram o trabalho delas. E agora, para mim, vem a parte principal, que é a colheita. E para mim, Deus falou assim, Aline, essa parte da alegria. Essa é a parte da alegria do reino de Deus. E nós estamos boicotando as pessoas. Então, o que eu e você nós precisamos estar atentos é criar caminhos para que essa alegria do reino chegue cada vez mais no seu coração. Para que você não fique perdido nos vídeos do YouTube achando treta, né? Porque treta tem de monte por aí. Mas para que você passe dessa fase, para que você reconheça o Senhor sobre a igreja, e aí, então você participe
da colheita. Participar da colheita é você ter uma maturidade de paixão, onde não diz mais a respeito só de você, mas diz a respeito do que Deus está fazendo em você e no todo. Essa é a beleza do reino de Deus. Então, eu tive essa semana o privilégio de ver a Melanie, por exemplo. Ela treina 3 vezes por semana, 2 horas de ginástica. E ela já faz isso há 3 anos. Esse final de semana foi a primeira vez que eu vi ela num campeonato, num torneio oficial pela federação. E quando você vê aquilo assim, você fica tão emocionado, e você pensa, cara, 3 anos eu tô levando ela, tô levando a amiguinha dela, atrasei, fui de pijama, fui toda torta, cheguei atrasado, tive que dar desculpa. Só que se você para nesse trâmite aqui, porque a Gabi não estava lá no horário, que a mãe dela, eu levo a Gabi, que a mãe dela é a Ana, levo ela junto para a ginástica, ela chegou antes, eu estava dormindo. Se eu começar a parar aqui, eu não vou ter o prazer de sentar ontem 3 horas e ficar assistindo as meninas dançando, tudo aquilo que elas se empenharam. Deus, Ele convida você a contemplar aquilo que Ele está fazendo. Não só trabalhar, não só plantar, não só colher, não só enxergar o crescimento, mas é você contemplar a colheita. E a colheita, ela é um processo ativo também, certo? Tipo, não é assim, se colhe aí, sai milho, sai voando, em nome de Jesus. A colheita, ela é prazerosa, mas ela também é um ativo, ela é um verbo, ela é colher, né? Nós precisamos colher. E é nessa fase que eu e você, nós nos encontramos. Uma das principais decepções de alguém que faz parte de todo o processo não é não poder colher, sim ou não? Sim. Por que perderíamos então a capacidade de colher? Se colheita é alegria. Porque eu e você então perdemos a capacidade de participar daquilo que é a melhor parte, daquilo que é a alegria no reino de Deus. Muitos de nós então paramos porque não compreendemos o senhorio. Não compreendemos a primeira parte do versículo. E quem não compreende, então, quem está fazendo tudo todo, você é de Apolo, você é do Luciano Subirá, você é do Luiz Hermínio, você é do Calvino, você é de quem mais que está aí? Você é do Azevedo, como é que é o nome dele? Vitor Azevedo, ou você é daquele da IBAB, de São Paulo. E aí, quem não compreende o senhorio, ele fica na divisão, fica fatiando o reino dos céus e ele vai embora. Só que você vai embora sem a melhor parte. A divisão estava acontecendo porque as pessoas, elas queriam se identificar com umas com as outras. Queriam dizer, eu sou parecido com esse. Não, mas eu sou mais assim. E está tudo bem. Mas a gente não pode esquecer quem é o mandante de todas as coisas. Porque se não fosse ele, nenhum dos que viriam depois faria sentido algum. Muito menos eu e você. Certo? Por causa do Senhor, tudo faz sentido na nossa vida. Porque Ele veio primeiro, Ele abriu o caminho. Ele abriu um caminho, e esse caminho é vida. Esse caminho é alegria. Esse caminho é paz, esse caminho é justiça. Nosso caminho é Jesus. Então, talvez você desfaleceu então na colheita porque você não compreendeu o senhorio. Ou talvez você não colheu porque você desfaleceu. E eu quero ler com você Gálatas 6, 6 a 9. Gálatas 6, 6 a 9. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que instruiu. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, fica aí também um pouquinho. Isso também colherá. Olha que interessante. Para Deus, você achar que você vai colher uma coisa e plantar uma coisa e colher outra é zombar de Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Então, se Ele te deu uma semente poderosa do reino de Deus, você vai plantar e você vai colher na sua medida. Ele não queria ser injusto com você. Olha que interessante, continuação. 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, desfalecermos. Uma característica da colheita, porque talvez nós não estamos colhendo, é porque nós desfalecemos.
Então você não é para ser fiel numa igreja, porque você precisa nascer lá, morrer lá, enfim, tudo lá. Mas muitas vezes nós estamos sendo raptados da colheita e nem percebemos. Nas coisas que eu digo assim, da rotina, do dia a dia. Nas coisas que são básicas do nosso dia a dia. Naquele dia assim que você fala assim, hoje eu não tô afim. Sabe, você tem toda semana você tem uma reunião da família. E você acha, todo dia é chato, toda semana é chato, a gente só fala as mesmas coisas, só fala problemas. Minha mãe só fala dos problemas dela. Mas na semana que Deus estava preparando uma colheita para você, você que tem investido na sua mãe, você que tem ligado para sua mãe, você tem orado pela sua mãe, naquela semana você fala assim, não tô afim de ir. E mal sabe você e eu que às vezes aquele era o dia da colheita, que você ia colher uma frase. Uma frase que às vezes te cura de um monte de coisa. Sabe a frase que eu recebi da minha mãe hoje? Dicas de como pregar. A minha mãe odiava que eu ia para a igreja, odiava gente lá em casa, cheio de gente a vida inteira, porque eu morava uma quadra da igreja, né? Então você sabe, quem mora mais perto tem os seus deveres. Mas ela me falou hoje, dicas da pregação. Eu até queria ler, mas meu celular ficou ali e aqui acho que não atualizou. Ela falou assim, comece com o tema, depois desenvolva o tema e conclua o tema. Eu falei, beleza, mãe. Mas sabe que bonitinho? É uma colheita. É uma colheita de alguém que perdeu o marido com 40 anos, criou 3 filhos sozinha como viúva, nunca enterrou o marido porque o corpo não foi achado, foi criado por pais, enfim, tem a história dela assim como cada um de nós. Mas hoje foi um dia de colheita, um WhatsApp. E às vezes nós somos arrebatados dessa colheita porque nós desfalecemos. E desfalecer, aqui no hebraico, enfim, aqui naquela tradução da Bíblia, fala sobre ter a força relaxada, estar enfraquecido, a exaustão, tornar-se fraco, tornar-se cansativo, cansado, desanimado e perder a esperança. Eu e você, nós somos chamados a olhar para o lado e falar assim, ei, não perca a esperança, não desanime. Existem coisas que você semeou lá atrás que você vai colher, mas a Bíblia fala, ao seu tempo, você vai colher. E esse tempo é perfeito. E se você não está colhendo na sua vida aquilo que você plantou hoje, celebre que alguém outro está colhendo. E a alegria do outro, ela te fortifica, ela te sustenta. Olha, a oração dele foi respondida, olha ele testemunhando, olha ele colocando no Instagram, olha ele falando, isso inspira as pessoas. Então talvez você não colheu, porque você desanimou, você cansou no caminho. Por isso que é tão importante nós estarmos usando da ferramenta que eu gosto, do dom de encorajamento. Você já teve um amigo encorajador? Você não precisa mais de ninguém, certo? Esses dias o Charles estava pregando aqui, meu cunhado da Alemanha, ele trouxe uma banda, foi muito poderoso ter eles aqui. E ele é um encorajador nato. Todo mundo gosta dele. Mas se você for ver qual que é a característica que ele tem, ele é um encorajador nato. Só que ele não te encoraja para a carne, para os prazeres dessa vida. Ele te encoraja e te impulsiona para viver o teu futuro no Senhor. E eu via ele passando e eu via todo mundo mudando. Até eu. Dentro da minha casa eu tive a oportunidade de ter ele. Conversa um pouco com ele, começa a sair o teu melhor. Começa a sair o teu melhor. Por quê? O dom do encorajamento. O dom de fazer as pessoas não desfalecer naquilo que elas estão semeando. Elas estão semeando no lugar certo. Quero te dizer, você está semeando no lugar certo. No reino de Deus. Você está plantando em espírito e você vai colher vida eterna, diz a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter essa consciência da semente do poder que você está semeando. E para não desfalecer, a gente precisa só voltar rapidinho na esperança. Quero ler com vocês Romanos 15:13, que fala que não é só uma esperança qualquer. Então, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que lindo esse texto. Ele fala sobre uma esperança que ela não é uma esperancinha medida para um dia só, para no dia das eleições, agora sim, o nosso mundo vai mudar. Pelo contrário, né, a gente viu tantas pessoas com inimizade, enfim. Mas a gente está falando sobre uma esperança do céu, uma esperança divina. E essa esperança, ela vai encher
ela vai ser cheia, ela vai ser transbordante essa esperança. Pelo poder do Espírito Santo. Nós carregamos uma esperança viva, diz a palavra de Deus. Ela é viva. Então, muitas vezes a primeira, porque você não compreendeu o senhorio, às vezes você não está colhendo, às vezes você desanimou no caminho. Por isso é importante ter amigos encorajadores, aqueles que falam o que você realmente precisa ouvir. E talvez por causa do comprometimento, né? Que está naquele texto que a gente leu, ele fala assim, olha que legal. De Deus não se zomba. E daí ele fala assim, ali tá outra palavra, mas na minha versão estava escrito assim, quem semeia na carne, colhe corrupção. Daí eu já pensei no meu país, né? Enfim, tem vários países no mundo que isso é uma realidade, não só no Brasil. Daí eu fiquei pensando, nossa, a corrupção é uma colheita. A gente acha assim, nossa, corrupção é o fim do nosso país, certo? Tudo que eles estão fazendo aqui, é corrupção. Termina em corrupção. Na verdade, não. Na verdade, a corrupção já é uma colheita daquilo que está sendo semeado, aquilo que a gente não está vendo. Então, com certeza, o problema das famílias que estão governando o nosso país não é roubar dinheiro público. Com certeza, tem coisas na família, coisas no dia a dia, que a gente não está enxergando. Então, a corrupção ela é só uma colheita. Então, pare de se assustar com a corrupção. O que a gente precisa ensinar eles é plantar no Espírito para colher vida eterna. Então, aí, vamos acabar com a corrupção. Beleza, mas o que isso adianta? Vai mudar a vida de alguém? Acabamos com a corrupção, beleza, mas não estendemos vida eterna para ninguém. A gente precisa entender, o nosso papel ele é tão mais importante em relação à corrupção, porque a gente precisa ensinar as pessoas a semear no Espírito. Como diz aquele texto. Então, elas vão colher vida eterna. Colher vida eterna. A colheita, ela dá alegria. Seus ouvidos, eles se enchem de eternidade todos os dias. Que isso também é o privilégio de muitas vezes quem está à frente de algo, né? Às vezes as notícias ruins chegam mais rápido, mas também as notícias boas chegam mais rápido. Confie no que você tem, irmãos. Então a gente viu que muitas vezes não estamos colhendo porque não entendemos o senhorio, porque desfalecemos no caminho, ou porque nós não estamos nos comprometendo com a semente que nós temos. Ou seja, a gente quer plantar uma coisa e colher outra. Mas você precisa confiar que a semente que Deus colocou na sua vida, ela é poderosa. Ela é celestial, ela é divina. Confie no que você tem em mãos. Quando você confia no que você tem em mãos, todo o caminho é divinamente inspirado. Porque você faz ele ser divino. Você pega a tua semente e justiça, paz e alegria na colheita. Esse é o seu caminho, divinamente inspirado. E aí diz o Mateus 13:3, que eu acho muito legal. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Não é redundante você falar que o semeador saiu a semear? Se o cara é semeador, o que ele vai fazer? Semear. Mas não é tão óbvio assim, certo? Porque você pode ter uma semente muito poderosa, mas você pode reter ela. Por que você vai reter ela? Porque você se confundiu aqui com algumas coisas, você se confundiu com o senhorio, você desanimou, ou você não entendeu que Deus te chamou para a colheita. Nós vivemos o tempo da colheita, diz o Senhor, os campos estão brancos. Não falta gente para ser colhida, falta a gente entender a nossa identidade como colhedor, como trabalhador, como a parte mais alegre de uma colheita, de uma produção. Então, o semeador saiu a... Quem é você? Você é um? Quando você sai para quê? Amém. Essa é a tua identidade. Você é um semeador que sai a semear. E nós temos um rei que em Salmo 143:8 disse: mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Então nós temos a semente e todos os caminhos são divinos porque nós semeamos, nós plantamos. Mas
Mostra-me o caminho por onde andar. Que rei é esse? Que rei é esse que fala para Deus, mostra-me o caminho que eu devo andar? Se esse rei é o Todo-Poderoso, ele pode tudo, ele pode acordar, ele pode comer o que ele quiser. Mas o que esse salmista diz? Mostra-me o caminho por onde devo andar. Você está cansado da mesma igreja? Gente, igreja, instituição, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para dizer, mostra-me o caminho. Mostra-me o caminho. Traga liberdade para os ônibus que você vai pegar. Porque nós temos a igreja organizacional, institucional, mas temos a igreja organismo vivo. Você tem liberdade. E essa liberdade está em dizer, mostra-me o caminho por onde eu devo andar. As palavras de um rei. E para finalizar, quero encorajar você com o texto de Romanos 15, 18 a 21. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até ao Lírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão, olha que legal, sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era. Por quê? De forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Vamos ressignificar o que é a igreja? Não é você ficar pegando o pessoal da Alcance, o pessoal da Quadrangular, o pessoal não sei o quê. Onde estão aqueles que vão vir? Porque você semeou. É a alegria da sua colheita. E ele não fazia isso porque ele não podia. Mas assim, eu fiz questão de ir lá onde não havia sido dito, para que essas pessoas viessem a obedecer a Deus. Por quê? Para eu não edificar sobre o alicerce de que em alguém que já foi alicerçado. E às vezes a gente se embate com umas pessoas que elas já foram alicerçadas. E Deus fala assim, vai lá, tem mais. Olha o tanto de gente que tem no mundo. Vamos ficar brigando por colheita agora, como se a colheita fosse pequena. Não, a colheita é grande. A colheita é grande. No final das contas, de tudo aquilo que eu falei, você vai escutar aquilo que você quer. No final de tudo aquilo que eu falei, Jesus ele falava por parábolas, por quê? Porque ele não queria que quem não precisasse ouvir, não ouvisse. Às vezes você escuta as coisas no tempo errado e você não faz aquilo que você precisava fazer no tempo certo. Mas eu quero te encorajar a experimentar nessa manhã a cura da colheita. Eu só ressignifiquei todo o meu trauma daquilo que eu me decepcionei, porque eu vi Jesus fazendo, eu vi Jesus transformando. Eu vi Jesus sendo parte de coisas muito loucas, organizacionais de igreja, que você fala assim, nossa, que saco, uma reunião dessa eu nunca iria. E você vê, cara, que gostoso, a gente está falando da Bíblia, a gente está falando de Jesus. Eu ressignifiquei tudo em relação à igreja. E porque agora eu tenho uma paixão com fé. Uma paixão com fé. E a fé, ela traz maturidade na tua paixão. Quero orar por você. Espírito Santo, obrigada porque nós temos um lugar aqui de segurança, porque o Senhor está aqui. E a tua palavra afirma que os teus anjos, eles acampam ao redor daqueles que o temem. E a gente tem aqui pessoas, eu vejo nos olhos delas que elas temem ao Senhor. Elas têm o desejo de obediência ao Senhor. Mas eu quero agora trazer o coração delas a um lugar de cura. A um lugar onde eles talvez padeceram porque nós boicotamos eles de ver a verdadeira colheita. Talvez nós fomos aqueles que incentivaram uma pequena discussãozinha. Talvez nós fomos aqueles que deixamos de afirmar quem é o teu Senhor, quem te chamou aqui, afinal, por que nós estamos fazendo tudo o que fazemos? Por que nós estamos nos empenhando por algo assim? Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Pedir perdão porque muitas vezes as coisas não são claras.
Mas eu quero te agradecer, Espírito Santo, porque nessa manhã o Senhor está trazendo clareza da colheita sobre nós. Não é uma obrigação chata, não é um mandamento chato, mas é a gente participar da melhor parte de uma colheita, de uma produção, daquilo que está sendo feito. É poder ver a colheita e poder ver que os campos estão prontos. Pai, nós queremos ressignificar nossa paixão pela igreja, olhar para a semente que nós temos e ver o poder que o Senhor colocou nelas. Ver que elas têm poder de eternidade, poder de vida eterna. Poder de fazer nascer algo que os teus olhos e ouvidos ainda não viram e ainda não ouviram. Arranca de nós, Pai, a incredulidade que nós plantamos dentro da igreja. Arranca de nós a separação, a divisão que nós plantamos dentro da igreja. Porque é o que nós enxergamos, é aquilo que nós mesmos muitas vezes plantamos. E nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos para algo mais excelente. Viver a igreja que o Senhor planejou é a melhor coisa que existe. É viver aquilo que nós fomos planejados para ser. É viver aquilo que nós fomos planejados para fazer. É viver aquilo que nós fomos planejados para sentir. E nós fomos planejados para sentir a alegria do reino. Uma alegria do reino permanente. Obrigada, Pai, que você escolheu as melhores coisas para fazer parte desse reino. E o Senhor decidiu que a gente fizesse parte delas. Em nome de Jesus. Amém.